sou a Rafaela, tenho 20 anos. Eu estudo na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, é a Unicentro. Eu estou no 6º período, estou na metade. E eu sou aluna da Clara faz uns 9, 8 meses, por aí. Eu sempre quis fazer medicina, sempre falei que eu queria e eu nunca pensei em outra opção, na verdade. E hoje eu ainda não imagino nenhuma outra opção para mim. É só medicina, medicina e é isso. E deixa eu te perguntar, como é que foram os teus primeiros períodos na faculdade de medicina? Quais foram os teus Olha, principais desafios? poderia ter sido muito melhor do que foi, porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia de algumas coisas, que inclusive eu aprendi com o PPA depois, mas nos primeiros períodos é tudo muito novo, né? A gente sai do cursinho, eu fiquei 6 meses no cursinho, mas eu sempre estudei muito, então a gente fica naquele ritmo, a gente sempre sabe o que tem que fazer, sempre sabe o que tem que estudar, e depois a gente entra na faculdade, é um mundo totalmente diferente, a gente não está acostumado com a rotina, e calouro sempre acha que o mundo vai acabar, né? Então tem 2 provas na semana, o mundo acabou. Eu só posso estudar para a prova, não posso focar em nada além disso. Eu não aproveitei muito os meus primeiros períodos, assim, eu só estudava e eu não pensava no meu currículo, né? Que eu fui aprendendo depois. Então, se eu fosse fazer uma coisa diferente, já puxando esse papo do que eu faria diferente, eu começaria a aprender o que é o currículo desde o começo e eu tentaria ter mais autonomia durante o curso, sabe? E já que tu falou assim, mas de onde é que entrou o currículo na sua vida? Assim, foi do nada ou você entrou no ciclo clínico e passou por aquela transição de todo mundo começa do nada a falar de residência? Eu meio que caía no papo que a prova de residência era só fazer cursinho e tava tudo bem. Depois que eu fui aprendendo, vivendo e aprendendo, né, a importância de publicar, a importância de fazer coisa extracurricular, foi na virada para o ciclo clínico, que eu tava vendo todo mundo fazer também, que eu abri um edital de residência pela primeira vez. E eu descobri que eu tinha que fazer muita coisa ainda. Não era só a prova. Igual você fala, né? Tem gente que vai muito bem na prova, mas chega lá na hora da análise curricular e perde o primeiro lugar, às vezes nem passa. Então, quando eu aprendi isso, quando eu abri um edital de residência, eu fiquei muito assustada. Porque eu falei, meu Deus, eu já estou no 4º período, era o finalzinho do ciclo básico, e eu não tinha feito quase nada ainda, sabe? A minha vida era só estudar para as provas e nada além disso. E foi aí que eu aprendi. O Instagram te jogou para mim. E eu comecei a ver uns vídeos seus e aí eu fui procurar o edital, fui ver o que eu precisava fazer e fiquei super assustada. E eu não sabia por onde. E o que foi que realmente fez assim, tu cair a ficha que não era só questão? Foi só abrir o edital que você já fez? Não, assim, foi primeiro ver a concorrência que você mostra também. Concorrência é muito importante, a gente só tem faculdade de medicina abrindo por aí. E também a colocação dessas pessoas, a diferença que às vezes é gritante entre a nota de uma pessoa que passou e não passou por causa do currículo, sabe? A nota da prova, no Eu caso. sei. Você via quem era aprovado e quem não era e que acabava comparando. Realmente, às vezes assusta mesmo. Quando você estava vendo tudo isso e tal, e você passou a me acompanhar, qual era o sentimento que você tinha antes sobre o seu currículo? No começo, eu sentia que eu não tinha feito nada, sabe? Eu tava completamente perdida, porque na faculdade, você sabe, a gente não aprende nada disso, né? Não aprendeu nada, nada? Nada de metodologia científica. Eu tive uma matéria de metodologia científica no 4º período, foi no 2º ano. E só que assim, é uma coisa muito básica. Ensino tão básico, é pouca aula, a gente não sai de lá mais confuso do que entra, sabe? Mas assim, básico que você fala é o quê? É tipo, como fazer uma revisão bibliográfica. Como Sim. começa a fazer uma revisão bibliográfica?
como procurar numa base de dados, assim, sabe? Não tem nada sobre comitê de ética, a gente não aprende como elaborar um projeto. Então falta coisa para a gente realmente ter uma autonomia na hora de publicar alguma coisa. E deixa eu te perguntar, e agora, depois do PPA? Gente, depois do PPA, muita coisa mudou. Porque, primeiro, quando você vai começar, na minha visão, né, na minha experiência, quando você começa a correr atrás de oportunidade científica, nada aparece, sabe? Você não vai chegar na faculdade e vão te oferecer um trabalho assim no começo, sabe? Ninguém vai fazer isso. Então, tem que partir da sua atitude. Então, nada melhor do que você saber fazer as coisas, saber escrever um projeto, saber fazer um relato de caso, saber submeter alguma coisa no comitê de ética, por exemplo, saber escrever um artigo. Você tem que aprender isso. E depois dos primeiros passos que você dá, começa sim a aparecer oportunidade. Eu senti muito isso, que depois que comecei a fazer as minhas coisas sozinha, que eu aprendi no PPA, porque foi ali que eu vi o passo a passo de cada coisa, como que eu tenho que procurar revista e tudo mais, a qualidade das revistas e etc. Depois que eu aprendi isso e que eu fui fazendo as coisas por conta própria, eu fui conhecendo muita gente e foram aparecendo oportunidades, sabe? E isso, inclusive, do PPA também. Eu conheci, fiz alguns grupos por aí para publicar coisa. Rapaz, o PPA tem gente. Tem. Dá para conhecer gente do Brasil inteiro. Definitivamente Sim. dá. E assim, deixa eu te perguntar, eu já tinha feito essa pergunta a você antes, mas assim, quantos pontos você tinha no teu currículo antes de entrar no PPA e agora depois de entrar no PPA? Olha, antes de entrar no PPA, eu devia ter, tipo, uns 20, 10 pontos, coisa assim, porque era liga, coisas mais simples. E depois do PPA, agora, né? Isso. Deu uns 65 por aí, 65. Dependendo, se eu considerar alguns certificados que ainda não vieram, dá para dar uns 68, 69. E isso com quanto tempo? Vamos lá? 8 meses. 8 meses. Imagina tu aí chegando no internato. E isso também porque no PPA você aprende a tirar. Como que é aquela expressão? Tirar leite de pedra, sabe? Acho que é leite de pedra. Eu fiz uma coisa no passado que eu posso fazer um relato de experiência, sabe? Dá para tirar insights do que a gente já fez. Então, foi muito legal. E assim, o que é que tu olha hoje pro teu currículo e você faz assim? Poxa vida, eu me orgulho demais disso aqui. Que eu me orgulho demais. Eu fiz alguns projetos de extensão com uma liga, que eu sou presidente, e uma outra liga que eu fui diretora. E a gente ganhou uma moção de aplausos na Câmara de Vereadores da cidade. Ai, que legal! Sério, parabéns! Eu acho que é o que mais me orgulha, porque a gente fez uma ação de extensão, né? A gente rastreou câncer na população aqui da cidade. Eu sou de Guarapuava agora. Deu super repercussão, bastante gente participou, mobilizou muitas pessoas e acabou chegando, né, nos vereadores. E daí a gente ganhou como liga essa moção de aplausos. Acho que é o que eu mais orgulho. E tu que criou o projeto todo? Não, eu não criei o projeto todo. Mas, assim, a gente foi se ajudando, sabe? Então, foi o grupo, todo Foi mundo o junto grupo. e tal. Vocês que criaram tudo, né? Cara, que incrível. O bom é que você tá falando, tipo assim, como se fosse, tipo, ai, fui bem ali no supermercado, comprei um leite. Mas, pô, que coisa incrível. Sim, foi muito legal. E também uma outra coisa que eu me orgulho, assim, de ter feito é que eu publiquei... Assim, quando eu comecei a jornada, assim, no PPA, eu fiz muito pôster, mandei muita coisa para congresso, porque eu pensei em começar pelo mais fácil, sabe? Para ir aprendendo, pegando o jeitinho da coisa.
Em 3 meses, foram 14 trabalhos em congresso que a gente mandou. Em 3 meses, com prova, com tudo. Não era férias, não. Mas deu tudo certo. Foi resumo simples, resumo expandido, relato de experiência, foi bastante coisa. 14 trabalhos. É época de prova, meus caros. Época de prova. Isso só quem é da medicina sabe como que é aguentar isso. Você sabe que eu genuinamente fico super feliz quando eu vejo vocês tendo resultado, mas, sabe, ter a menção de aplausos, você conseguir conciliar tudo, é muito. Você conseguiu muito unir todas as partes boas do programa. Isso eu acho muito legal. Agora, deixa eu só te perguntar assim. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas a minha principal pergunta é quais você acha, quais são os 3 principais fatores determinantes que você acha que levaram a ter essa moção de aplauso? Primeiro porque a gente organizou muito bem o projeto, sabe? A gente conseguiu mobilizar várias instituições, então a cidade toda, assim, sabia do que estava acontecendo, sabe? A gente iluminou, por exemplo, em um deles foi o Júlio Verde. E a gente iluminou vários pontos da cidade de verde, pontos importantes, shopping, centro comercial, então todo mundo estava sabendo. A gente fez sorteio, a gente fez live, a gente fez vários mutirões para atender a população. Eu acho que a organização que a gente teve, a organização vem do projeto e tudo mais, foi o determinante, assim, para a gente fazer isso. E também porque a gente sabia como protocolar esse projeto, como conseguir, né, o apoio de outras instituições. Como é que vocês chegaram assim, vamos iluminar a cidade de verde? Foi assim, ideia do nosso orientador e a gente fez acontecer, sabe? Primeiro, organização. Segundo ponto que tu acha foi o quê? Saber protocolar o projeto. E o terceiro ponto, que você sentia, não, definitivo. Saber colher os frutos, né, do projeto. E saber o certificado que precisa. Então, para ter esse registro pra gente, né? Desse projeto, além do certificado, né, que, por exemplo, pode contar horas de extensão. Então, no currículo conta horas de extensão. Pode contar também um relato de experiência, trabalho voluntário também. E também networking, né, Clara? Isso é muito importante. Boa. Networking, tudo que a gente faz na faculdade, a gente conhece alguém e esse alguém pode abrir portas para nós. Networking dentro da faculdade, no começo eu falei para você, eu era meio perdida. Uma coisa que me ajudou muito, e é até uma dica assim pro pessoal que vai entrar agora na faculdade, tenha um grupo de amigas, sabe? E vocês fazendo esses trabalhos juntos, vocês vão entrando em diferentes departamentos da universidade. A gente fez coisa com o departamento de fisioterapia, a gente já fez coisa com o nosso departamento de medicina. E cada trabalho que você faz, você vai ter que fazer contato com alguém diferente. E você vai conhecendo as pessoas. E aí você vai apresentando o seu projeto para elas e elas vão aceitando, sabe? E vai se abrindo portas para você. Nesse projeto de extensão, eu conheci pessoas que me deram um estágio, por exemplo. Né? Legal. Todo projeto que você faz é um relato de caso. Eu fiz um relato de caso com um médico de São Paulo e aí eu consegui um estágio com ele também. Então, tudo que você vai fazendo, você vai colhendo frutos, sabe? A gente já se programou para fazer mais artigos, para produzir mais. Então, tudo que você vai procurando, dá para tirar mais alguma coisa dessa oportunidade, sabe? E as pessoas são muito importantes para tudo, assim. Se você conhece gente, você chega mais longe. Com certeza. E como é que foi isso no relato de caso? Você viu o caso clínico ou ele chegou com o caso para você? Como é que foi? Eu vi um caso clínico e esse caso clínico, ele aconteceu em um hospital de São Paulo, não sou de São Paulo. E daí eu entrei em contato com esses médicos e a gente fez esse relato. E daí ele me chamou para fazer mais coisas, para fazer mais artigos e para entrar numa liga que ele é orientador e tal. E aí foram juntando as pecinhas, sabe?
Caramba, que massa. Então, Então, você viu o caso e você que entrou em contato para conseguir o caso. sim, sim. Gente, bota palminha pra essa mulher. Não tem condição, não. Mas é o que eu falei, assim, no começo não tem nada, gente. Você vai começar literalmente do zero, ninguém vai te convidar para nada. Só que quando você aprende a fazer sozinho, começa a fazer as coisas sozinho, você vai colhendo os frutos, né? Isso é muito importante. Isso que você falou é uma coisa que eu prego muito. Sim, prego muito isso. E eu fico muito animada quando eu vejo uma pessoa que genuinamente aplica isso e leva isso para a vida. Porque quando eu falo, gente, ó, aqui no PPA você está abrindo uma porta, você vai abrir várias outras. É muito sério. Uma congresso que tu vai, você abre. Por exemplo, teve não sei se tu chegou a conhecer a Laísa Maia. A Laísa foi para um congresso, apresentou um trabalho. No congresso, conheceu uma pessoa que adorou o trabalho dela e simplesmente essa pessoa ofereceu para ela um estágio. Sim, Tem um hospital renomado. Cara, é que a muito. pessoa... Acontece muito. Eu também fui em um congresso, você vai conversando lá, às vezes mostra o seu trabalho, sempre tem alguém assistindo e você nunca sabe, às vezes essa pessoa vai te dar um estágio, vai te chamar para fazer um artigo, vocês têm o mesmo tema de pesquisa, então isso é muito rico. E acrescenta muito. Poxa, fico muito feliz. E deixa eu te perguntar, como é que você concilia os teus projetos assim? Hoje, atualmente, o que é que tu faz? Para conciliar com a faculdade. Primeiro, o que é que tu faz? Hoje, além da faculdade, eu faço o IC, eu faço um estágio por fora da faculdade e eu faço alguns artigos, projetos de extensão também. Tem um projeto dos idosos. A gente vai escrevendo também coisas que a gente retira desse projeto ou que a gente vê na faculdade. Quando aparece alguma notificação da Clara lá no canal de avisos um congresso, aí a gente já manda no grupo e vai fazendo. Então, fixa, sim, é a faculdade, a IC, o estágio, e a gente vai adequando de acordo com a demanda, sabe? E se tu fosse assim, separar na semana, quanto de hora tu se dedica para construir o currículo? Não é uma coisa extraordinária, assim, deve dar umas 4 horas por semana. Não é muito tempo que precisa. Tirando a IC, né, que daí a gente tem que cumprir horas obrigatórias, geralmente dá umas 5 horas semanais. Nos projetos, para escrever um artigo, para fazer alguma coisa assim, é muito rápido, né, Clara? Assim, você senta na cadeira e quando você sabe fazer, você faz rapidinho, assim. Deve dar umas 4 horas. Por semana, né? E deixa eu te perguntar, como é que você falou para mim que fez 14 trabalhos em época de prova. E aí, o que é que você fez? Como é que tu fez para conciliar? Esse eu fui, como eu falei para você, a gente tentou fazer resumo expandido e a gente se dividia, porque a gente formava grupos, né? Então, cada um ficava com uma parte, e isso eu fiz com as minhas amigas também. Inclusive, é uma dica, assim, para quem está entrando agora. Eu tenho um grupo com as minhas amigas e a gente vai se revezando. Quem que é o autor principal, quem que é coautor, a gente vê as oportunidades que tem e a gente se junta para fazer. Então, no final das contas, assim, não fica muito pesado. Cada uma faz uma parte, junta, dá um trabalho super bom, que é aprovado, e não pesa muito. Tanto é que eu sobrevivi a semana de provas. Estou muito bem, obrigada. Sobreviver é ótimo. E com planejamento você faz tudo? E assim, dentro do PPA, qual é a ferramenta que mais te ajuda com isso? Com planejamento, Uhum. Você usa alguma ferramenta do PPA ou não? Você usa agenda? o que eu mais uso do PPA é aquela planilha do crescimento curricular, porque toda vez que eu vou me colocar em alguma coisa, eu vejo o que pontua, o que eu tenho que fazer, se eu vou ter o certificado certo. Porque às vezes aparece muito convite, só que
vai tomar muito tempo que eu podia estar estudando, e não vai me agregar no currículo, né? Então, eu uso muito essa planilha, tá salva lá, é o meu favorito. E eu sempre vou vendo o que eu tenho que fazer, colocando em ordem de prioridade também, para não me sobrecarregar. Porque, por exemplo, de pôster em congresso, 14 já deu o número do edital, né? Então, não é a minha prioridade mais. O que que mais hoje, tipo, você viu que mudou sua visão sobre a faculdade de medicina, sobre a medicina? O primeiro é que eu tinha que ter autonomia. Eu aprendi isso com o PPA, que eu tinha que fazer as coisas sozinha, que eu tinha que buscar as oportunidades sozinha. E isso foi o que abriu muitas portas para mim. Então, primeira coisa que o PPA me ajudou. Segundo, que já é muito, né? Segundo, é aprender a trabalhar em grupo, porque lá no PPA a gente tem a comunidade, e eu achei isso muito produtivo. A gente se juntar, perguntar quem quer ir para congresso, tal, quem quer mandar alguma coisa, quem quer fazer um resumo expandido. E eu comecei a fazer isso até com as minhas amigas. Manda um negócio no grupo e a gente decide fazer um artigo ou escrever algum resumo simples. Então, as duas coisas que me ajudaram muito, primeiro foi autonomia. E dentro dessa autonomia entra saber o que eu tenho que fazer para o meu currículo, o que não vale a pena, o que vale a pena. Porque a gente sempre fica muito emocionado. De liga acadêmica, etc. Quando a gente entra, a gente fica muito emocionado. Então, aprendi com o PPA o que valia a pena dedicar o meu tempo. E segundo, aprendi a fazer as coisas sozinha, que daí me abriu muitas portas. Mas eu acho engraçado, né? Tem muita gente que fala pra mim que entra no PPA pra ter autonomia, assim, pra fazer isso. Não é que seja a palavra. Não é que seja a palavra fazer sozinho, mas assim, fazer sem depender de alguém. Né? É tão chato você ficar. Faz isso, aí confere. Né? Você saber realmente fazer faz total diferença. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca tinha produzido nada antes de entrar no PPA, nem tinha nada sobre pesquisa, não entendia sobre isso. Ou você já entrou no PPA com conhecimento de pesquisa? Não, eu entrei no PPA com zero conhecimento de pesquisa. Zero. Totalmente. E agora, depois dessas produções de tudo, o que é que tu mudou em relação a isso? Agora eu sei fazer um projeto sozinha e convidar alguém para ser meu orientador. E isso é muito rico. Eu acho que a proatividade, primeiro, porque você já vai entregar para a pessoa um projeto pronto, ela só tem que falar se ela gostou ou não. E é isso, o resto você faz, sabe? Ele vai estar ali para te orientar, ele não está ali para pegar a sua mão e fazer junto com você. Ele vai corrigir os seus erros. E quando você vai falar com o orientador, se ele vê que você já conhece o processo, que você sabe como que faz, é muito mais fácil dele aceitar o seu convite do que se fosse o contrário. Você me conhece pela internet, né? A gente conhece pela internet. E quando você viu sobre a oportunidade do PPA, o que você pensou de primeiro? Quando eu vi, eu primeiro que eu vi você assim num story de propaganda e eu falei, nossa, será que é verdade isso? E aí eu te contei, né, que daí eu fui ver os editais de residência e primeiro assim eu pensei, eu vou aprender a fazer algumas coisas, mas só isso, acabou, né? Só que quando eu entrei, eu comecei a fazer o curso e participei dos grupos, que eu acho que é uma das partes mais legais do PPA, são os grupos. Porque além de você ter a instrução, né, de como fazer, ainda tem gente junto. Então, mesmo que você assista todas as aulas, não acabou aí o PPA, sabe? E era isso que eu pensava, eu ia assistir as aulas e acabou. Mas não. Tanto é que eu tô até hoje nos grupos e a gente monta as coisas juntas. E sempre tem mais alguma coisa para fazer, sempre tem uma live para entrar, sempre tem um desafio para fazer, então Você achava que ali ia acabar e ficar uma coisa super monótona? sabe quando você compra um curso, assiste as 10, 15 aulas e acabou? Mas não. Uhum. E a comunidade é super ativa. Tem mensagem todos os dias, tem convite todos os dias praticamente.
E todo mês tem desafio, então sempre tenho o que fazer, né? Isso eu acho assim, eu não segui todos os desafios, mas seguindo todos os desafios você já consegue uma boa pontuação, mesmo que você não vá atrás de nada assim na sua faculdade. Entendi. E assim, tu falou pra alguém sobre o PPA antes de entrar? Comentou com tua mãe, seu pai, seu namorado? Eu comentei com a minha mãe, ela me apoiou, se é o que você quer, vamos fazer. Não duvidou nenhum momento, não. Não, a minha mãe é muito tranquila. Eu que sou mais assim na hora de fazer as coisas. Mas eu acompanhei as lives, as aulas e decidi que valia a pena e realmente vale o investimento. E, ó, igual você foi mais cética, né? E isso é uma coisa nova por aqui, realmente. Geralmente é a mãe que fica, quem é essa pessoa que minha filha me mostrou, né? Tipo, do nada uma pessoa na internet. E sabe uma curiosidade, aproveitando para fazer assim, apesar de eu já estar fazendo o PPA há 3 anos, a minha mãe ainda não gosta de comprar pela internet. Acredita? Não é possível. Fica super suspeita de dizer assim, esse negócio de internet, eu digo, maninha, mulher, Trabalho. vamos virar a página. Não, ela ainda fica assim, não, esse negócio eu não gosto de comprar na internet. E meu pai do mesmo jeito, eu digo, gente, meu Deus do céu, cadê minha validação? Por... E eu, né? Mas enfim, E detalhe, só um ponto. depois no final eu confiei tanto que eu acho que eu fui uma das 5 primeiras a comprar. Eu fico feliz porque realmente dá isso para mim transcende o compromisso que eu tenho com o perfil. E então, para mim, vale muito a pena o que você falou. Eu fico super feliz, então, obrigada. Tem gente que tá, como você estava no início, cético, tava com dúvida ali de saber se, nossa, será que realmente vale a pena entrar e fazer parte do PPA? Essa pessoa que tá na internet falando comigo, estranha, apareceu para mim no anúncio, do nada, meu telefone ouviu falar. Então, assim, a gente tem esse grupo de pessoas, eu queria que você se colocasse no lugar dessa pessoa que está em dúvida. Mas também já tem gente como a Bianca Milena, que fala assim, claro, eu quero muito fazer parte. E aí eu queria que você desse orientações para a Bianca aproveitar melhor o PPA quando ela entrar. Para quando entrar no PPA. Primeiro, assista todos os bloquinhos certinho. E sempre fica atento no grupo, porque tem muita coisa legal que acontece no grupo. Tem muito aviso legal. E se você se atentar mesmo, às vezes você não precisa nem assistir todas as aulas, sabe? Mas se você pegar os avisos, as oportunidades que a Clara manda lá, você já consegue fazer muita coisa. E igual eu falei, uma vez que você começa a fazer um trabalho sozinho, as portas vão se abrindo, sabe? Eu acho que até hoje eu não terminei o bloco 3, mas eu já senti que eu cresci muito, sabe? Então, só de você estar ali junto, acompanhando, nem que seja o mínimo, que é estar no grupo e formar grupo com as pessoas para mandar trabalho, já é uma coisa muito rica. O meu conselho seria: faça o primeiro bloco, o segundo bloco, que daí você vai aprender a ver os editais de residência, ver os certificados. E depois comece a acompanhar o grupo sempre. É a conversa fixada no meu celular. Agora eu me senti privilegiada. Porque o grupo de vocês também é fixado no meu. É uma obrigação, né? E para aquele pessoal que está em dúvida se vale a pena entrar ou não, assim, o que é que tu recomenda que eles façam para ter essa consciência sobre o currículo? Eu falaria para eles não fazerem igual eu. Porque quando eu entrei, eu achei que apareceriam oportunidades, né? Você está na universidade, tem tantos professores. Ah, se eu chegar para um e pedir, com certeza vai dar certo. Mas não, gente. A atitude tem que partir de nós. E para que ela parta da gente, né? Para que ela venha da gente, nós temos que saber o mínimo sobre isso. A gente tem que saber como escrever, como procurar em uma base de dados. A gente tem que ter esse entendimento. E isso é uma coisa que ou você tem muito tarde na faculdade, que eu fui ter no final do segundo ano, ou você tem de uma forma muito rasa. Então, vale muito a pena você ter esse conhecimento.
não é só para residência, é para vida, porque você quiser fazer depois, o seu currículo tá ali, sabe? Então, é esse o meu conselho para quem tá na dúvida. Pense no que você poderia fazer se você tivesse um pouco mais de autonomia para convidar as pessoas para fazer com você. E assim, hoje tu assumir a presidência da Liga, o PPA te ajudou? Ajudou, porque assim, muita coisa que você faz dentro da liga, você tem que fazer projeto, né? Então, a liga acadêmica ela tem 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, na extensão, a gente tem que saber fazer um projeto. A gente tem que saber como que esse certificado vai valer, porque todo mundo quer o certificado depois, né? Os ligantes, e, enfim. E na parte de pesquisa, a gente tem que pensar em alguma coisa e tem que dar um norte para as pessoas. Então, com certeza, deixa a vida muito mais fácil. E assim, só que surgiu essa dúvida. Você foi convidada para a presidência por causa do teu currículo e por causa do teu networking? Eu entrei na presidência porque a gente montou um grupo que a gente já tinha feito coisas juntos, então assim, a gente já se conhecia, de certa forma é um networking, porque a gente já trabalhou juntos, então a gente sabe como que é. E a gente se conhece, sabe como cada um trabalha. Então, entrou mais uma parte de networking, assim, na eleição. Mas no decorrer, assim, da liga, muita coisa do PPA ajuda, né? Principalmente no projeto de extensão, que inclusive a gente tá para escrever um agora. Inclusive, pessoal que tá começando agora, uma coisa que vocês têm que lembrar é que tem tempo para fazer as coisas, tá? Tem tempo. No caso, para mim, faltam 3 anos. Assim, não é. Não tô preocupada com isso, mas vocês têm que lembrar, né? É uma coisa que eu não lembrava e que, inclusive, a Clara me puxou um pouquinho a orelha. Tive que puxar a orelha dela. Mas, assim, é bom lembrar que quem tá no primeiro período tá, assim, privilegiado. Porque pode. Mas, Se tu pudesse voltar no primeiro período, tu faria coisa diferente? nossa, faria muita coisa diferente. Primeiro período eu já ia estar abrindo um edital de residência e aprendendo como fazer pesquisa. Ia mudar muito. E quando tu abriu a primeira vez, te disseram assim, tá muito cedo? Sim, então, disseram que tá muito cedo. E muita gente fala que não vale a pena, né? Assim, o que importa mesmo é a nota da prova. Eu quero ver, eu vou aguardar ansiosamente, Rafaela, você daqui a 3 anos. Você tem meu número. Eu vou aguardar ansiosamente você dizer assim pra mim, Clara. Simplesmente aquela galera que falou que currículo não contava, tá começando a falar comigo sobre o que é que pode melhorar pro currículo. Eu dou. Não, tomara não. Eu genuinamente espero que o pessoal se conscientize antes e não vá pro internato sem nada no currículo. Eu genuinamente espero isso. Mas Muda, pode, tá gravada, deve estar gravada. muda muita coisa, principalmente isso que a gente falou do tempo. Uma iniciação científica dura 1 ano, gente. Se vocês não correrem atrás, ela vai terminar o seu curso, você não vai ter certificado. E aí você perde já 3 pontos, dependendo de onde você está falando. Mas outro ponto que o pessoal esquece muito é o artigo, tá? Que é o artigo que o artigo também leva um tempo para ser publicado. Então, você produzir um trabalho hoje, ele não vai ser publicado amanhã. Então, a revista vai levar 3 meses, quando for rápida. Às vezes leva 6 meses. Então, vê, tu demora um tempão para produzir um artigo, quando chegar, ele já está atualizado. Então, tem que ter rapidez nesse processo. Às vezes o pessoal esquece. Mas, realmente, isso que a Rafaela falou é de ter que lembrar do tempo. De todo o coração, eu queria agradecer muito, viu, Rafaela, a tua presença aqui. Agradeço pelo convite. Pessoal que não começou ainda, vale muito a pena fazer. Eu aprendi muita coisa e se eu pudesse ter começado antes, eu com certeza teria começado. Porque o tempo, igual a Clara falou, é muito importante. Então, um cheiro enorme, viu, Rafa? A gente se vê lá no PPA. Tranquilinho? Tranquilo. Beijo, gente.